boa noite. Como sempre fazemos, nesse primeiro momento, vamos fazer uma breve preparação para entrarmos em sintonia com a equipe espiritual da nossa Casa Paulo de Tarso, unindo os nossos pensamentos numa só direção, que é o nosso Mestre Jesus, rogando a esse divino amigo que derrame as suas bênçãos sobre todos nós que aqui nos encontramos, os encarnados e os desencarnados. Que possamos já estar sentindo a harmonia desse ambiente, nos mantendo focados no tema que foi preparado para hoje, para o nosso aprendizado. E assim nós vibramos também as tuas bênçãos, Mestre Jesus, sobre a nossa irmã Cristina, para que ela também possa transmitir aquilo que estudou, para que todos nós tenhamos o máximo proveito dessa oportunidade que nos é concedida de mais uma vez estarmos aqui reunidos em teu nome, Jesus. Dessa forma, agradecidos por todos termos chegado até aqui, nós pedimos licença para iniciar as atividades desta noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Nosso estudo da noite de hoje é a Lei de Amor, que nós vamos falar dentro desse livro, As Perguntas de Jesus, pelo nosso irmão Felipe Trocolo Mascarenhas, que nos começa assim, o capítulo 8, o título, Tu me amas? João. Assim que comeram, Jesus diz a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? E ele lhe diz: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz a ele: Alimenta os meus cordeiros. Novamente ele lhe diz pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe diz: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz a ele: Apacenta as minhas ovelhas. Jesus diz a ele pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E me diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe diz: Alimenta as minhas ovelhas. Se os discípulos que trilhavam o caminho de Emaús se encontravam entre amarguras e dúvidas, também Simão Pedro enfrentou momentos de negação. Nós todos sabemos que ele negou Jesus no momento que Jesus foi preso. O apóstolo fica profundamente marcado pela dor de haver cedido à fragilidade humana ante os testemunhos supremos de amor ao Mestre, que a experiência do Calvário lhe requisitava. Não resistira e por 3 vezes negou Jesus. Após a cruz, no entanto, veio a realidade da vitória do Espírito sobre a morte. Então Jesus, após a morte, ele se apresenta para os apóstolos. A lição da imortalidade do Espírito fica gravada para todos que seguiam os passos do Nazareno. Por diversas ocasiões, Jesus, em espírito redivivo, conviveu com os apóstolos e naquele dia em especial, Pedro exultava de alegria. O Mestre surgira às margens do lago de Tiberíades, enquanto pescavam, indicando o ponto adequado para lançar as redes, mais uma vez a orientação segura. Ele era mesmo
Ele, o mesmo que anos atrás o abordara junto com o irmão André, num sublime e profético convite: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Então, anos atrás, Jesus convidou Simão Pedro para ser pescadores de homens, já implantando na consciência dele a necessidade dele buscar ajudar o homem, né? Ser pescador de homens. Era o tradicional momento da refeição, em que Jesus tantas vezes demonstrara o seu amor. Seria tudo como antes? Recordemos sempre, Jesus é pedagogo divino, é sublime professor da espiritualidade profunda, de lições para a imortalidade. A cena preparada fala simbolicamente ao coração do apóstolo, e todos que no curso do tempo se identificam, em certo ponto a trajetória evolutiva com o traço psicológico característico de Simão Pedro. Na simplicidade das redes de pesca, no impulso da boa vontade que nem sempre percebe a própria fragilidade. Pedro seria a rocha lapidada para liderar os apóstolos. Lembrava-se das palavras de Jesus ao ser informado da negação: julgai-nos então em espírito mal endurecido a esse ponto? Indagou o pescador, né? Sentindo ofendido. Não, Pedro. Diante o mestre com a doçura, o mestre com doçura, não te supõe ingrato ou indiferente aos meus ensinos. Porém, vai aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, o homem do mundo, ele é mais frágil do que perverso. Quando não tem o conhecimento, não tem o entendimento das leis de Deus, né? Então, Jesus, todas as vezes que ele aparece perante os apóstolos, ele traz uma lição de amor, de renovação, né? Mostrando que eles estão ali para ajudar o seu próximo, para amar o próximo, para fazer o bem. E esse bem todo consta no Evangelho do Cristo. O Evangelho do Cristo é a nossa bússola, é a nossa diretriz para que nós possamos colocar em nós uma renovação interior. Às vezes as nossas dores, as nossas dificuldades é porque nós ainda não enxergamos em nós possibilidades. Nós temos possibilidade de mudar a nossa caminhada. Nós temos possibilidade de sintonizar com esse Jesus, com o mundo espiritual, através de nos renovar, através de nos propor de fazer o bem, de ser bom, de ser generoso. Deixar a cólera, deixar nossos momentos de inimizade, de ciúmes, de avareza, de revolta, procurar trabalhar esse sentimento, deixando eles para trás. Né? Naquele momento, Simão negou 3 vezes Jesus. E depois que ele negou, ele se deu conta, né? Se deu conta e fez outro caminho. Ele se movimentou, ele se deixou se movimentar em direção ao bem, ao amor, à caridade. Então ele diz para Jesus, Jesus pergunta: tu me amas, Simão Pedro? Sim, eu te amo, Jesus. E Jesus faz a pergunta, a segunda, a terceira vez, perguntou: tu me amas? E esse tu me amas está ecoando no mundo, na atmosfera planetária. Nesses momentos que nós estamos passando, de experiência da Covid, outras experiências. E ele pergunta para cada um de nós: tu me amas? Porque ele quer que nós voltemos para dentro de nós. Ele quer que nós fizemos essa viagem interior. Não que nós vamos nos entristecer, nos revoltar com nós: eu não mereço, eu sou assim. Não. Olhar, encontrar a dificuldade, trabalhar a dificuldade,
se esforçar para mudar a dificuldade. Às vezes nós somos tão imperativos, tão falamos afoitamente, dizemos coisas que afetam o próximo, afetam aqueles que convivem conosco. E nós não escutamos em nosso ser mais íntimo que Jesus, em cada instante, está nos perguntando: tu me amas? E nós não damos importância, às vezes, a essas lições que são trazidas para nós. Nós não damos importância, porque nós queremos mais viver a vida, as coisas da vida, o material, as coisas que nos atraem ainda muito. E esquecemos que somos espíritos vestindo um corpo e que tem esse espírito vencer essa matéria, vencer as coisas da matéria que nos puxam, que nos faz ligar e nos deixa conduzir a situações, às vezes, equivocadas. E essa lição é tão bela, quando a gente lê ou estuda dentro do nosso quarto, na nossa sala, aonde for, não tem quem não se sensibilize. Não tem quem não caminhe durante aquela semana que tu está estudando essa lição e venha na tua mente: tu me amas? Então Jesus é um exemplo, é o nosso rabino, como eu sempre digo, com aquele olhar de amor, que espera com seus braços abertos por cada um de nós. E aí, naquela refeição, o amor era a presença marcante, deixando para trás as lembranças dolorosas, no momento do sacrifício, no momento da negação de Simão Pedro. Agora era conhecido o cenário das pregações, as brisas perfumadas do mar da Galileia, a convivência sem os horrores da cruz. As cordas do sentimento do apóstolo ainda tocavam as palavras: estou com os meus amigos, diz Jesus, e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Surge então inesperadamente a pergunta que cruza tempo e espaço, atravessa os séculos em marcar a nossa experiência na Terra e nas esferas espirituais que nos acolhem a trajetória. Tu me amas? E aí um que fez a obra, escreveu a obra, ele diz assim: caro amigos, leitor, tenha você o nome que estiver, nessa reencarnação somos todos Simão Pedro. Sim, porque a pergunta feita ao Espírito todos os dias. A pergunta é feita todos os dias. Caminheiros ainda muito vacilantes na fé, e é verdade. Cada dia nós vacilamos. Tem dia que nós estamos cheios de esperança, cheios de fé, cheios de propósito. Mas acontece uma situação e nós já nos desarmamos, nós já pensamos negativamente e a nossa fé se põe, né? E nós já ficamos sintonizados com aqueles espíritos que estão ali torcendo para que nós venhamos nos desequilibrar, nos desarmonizar. Nós somos, tem uma penha, e tem irmãos desencarnados que às vezes querem bagunçar a nossa vida. E nós, quando deixamos essa fé se enfraquecer, eles fazem a bagunça em nossos pensamentos. Nós temos pensamentos tortuosos, desequilibrados, desarmonizados. Nós nos achamos a última das criaturas. Nós nunca pensamos assim. É difícil nós pensar assim. Pô, eu estou passando esse momento para mim aprender. É um aprendizado que quer me dizer alguma coisa, quer me fortalecer, porque a dor vem e nos fortalece, nos deixa mais maleáveis, mais sensíveis,
Mas nós não pensamos assim. O que nós fizemos? Nós nos revoltamos, perdemos a fé, a esperança, tudo se vai. Quando nós vimos, nós estamos lá embaixo, tristes, desarvorados, sem vontade até de viver. E há essa oportunidade de nós estarmos nesse corpo, vestindo esse corpo, do jeito que Deus nos ofereceu. É porque nós precisamos do corpo que nós temos, para nosso aprendizado, para nosso crescimento. E até as limitações que vêm com o tempo, as dores, os achaques, é para nós chamar a atenção. Olha, tem que mudar. É o momento que tu tem que pegar o Evangelho e olhar. Rever as lições. Pensar nas lições. Que no momento que a gente pega o Evangelho, a gente já procura nos colocar naquela situação que está sendo apresentada para nós. Ora, somos a representação da boa vontade, da força em seguir e servir Jesus. Ora, nos apresentamos frágeis e negacionistas. A pergunta, no entanto, segue ecoando em nossos ouvidos. E Jesus faz apelo por 3 vezes. O apóstolo responde às 3 perguntas repetidas pelo Nazareno, como quem aprende que o amor cobre multidão das vezes em que negamos fidelidade a Deus. Pedro negou o Cristo por 3 vezes, e por 3 vezes afirmou o seu amor. E nós somos bem assim, né? Como Pedro, uma hora nós somos positivos, tem uma hora nós amamos Jesus, amamos a Deus, respeitamos, mas tem hora que nós negamos, nós nos revoltamos. Nós somos, né, um vai e vem de emoção. As nossas emoções, elas se desequilibram facilmente. Quem já não acontece, que bom. Mas nós aqui que estamos falando, somos assim. Tem dia que nós estamos tristes, tem dia que nós estamos alegres, tem dia que nós estamos com vontade de fazer o bem, de realizar o bem, estender a mão para alguém, né? E me chamou a atenção essa lição quando diz Jesus, em cada palavra, cada ensinamento, ele estava se alimentando, comendo. Então, a impressão que dá estava em volta de uma mesa. Estando em volta de uma mesa, eu fiz um link com o Evangelho. O Evangelho no lar, que é tão esquecido por nós. Quem não sabe o que é o Evangelho no lar, é um momento que nós convidamos Jesus para se adentrar em nosso lar. É o momento que nós oferecemos a esse mestre se sentar na cabeceira da nossa mesa, fazendo uma prece e dizendo: Mestre, nos ajuda nesse instante. Ampara meu lar, que ele fique equilibrado, harmonizado. Que os espíritos de amor, os nossos amores que nos antecederam, venham estar nesse instante, estudar conosco um pedacinho dessa lição. E naquele momento se adentra aqueles espíritos de amor. E a gente abre aquele Evangelho e sai uma luz. E somos banhados por aquela luz e muitas vezes vem uma lição. Perdoa. Perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O perdão é saúde, é alimento para a nossa alma. Quem sabe perdoar ou intenta aprender a perdoar, tem saúde espiritual. Então vocês vejam que Jesus vai nos mostrando que através do repasto, através do alimento, ele vai trazendo lições do Evangelho. E ainda no final diz: Pedro, tu me amas? E ele pergunta para cada um de nós: tu me amas? Então a gente imagina nesse instante aquele olhar maravilhoso de doçura, que ele falava com cada um com doçura, olhando para nós, com aquela suavidade, entrando, se adentrando em nosso ser e dizendo: tu me amas?
Quem não é tocado quando imagina esse ser perto de nós? E após esse pequeno evangelho de 10, 15 minutos, uma água para fluidificar com o remédio que é colocado para nós fizemos uma prece de gratidão. Porque nós esquecemos de agradecer, nós pedimos, nós imploramos, mas agradecer raramente. Então esse evangelho que Jesus trouxe para nós deve ser lembrado em nossas casas, deve ser convidado para que nossos filhos tenham exemplo que Jesus é amor, que Jesus nos ama, que está ao lado de cada um de nós. Me lembrei agora de uma história, não é uma história, um fato verídico. Eurípides Barçanufo, um grande médium, ele se transportava, saía do corpo e se transportava. E um dia, ele foi para um lugar, sabe aquele lugar assim que só através de uma pintura se tem noção. Então ele vai para uma relva verde, e lá no fundo tem pássaros, borboleta, o céu azul, as árvores lindas. Então aquele cenário maravilhoso, uma pintura. E ele olha de longe e enxerga um homem, um ser. E ele não reconhece quem será, né? E ele começa, pelo magnetismo, pela vibração, sendo levado em direção àquele espírito, que era o espírito, porque ele estava, através do sono, desdobrado, sendo levado até esse espírito. Aí ele chega assim, numa distância de 1 metro, ele vê que aquele irmão, aquele ser, está chorando, né? E um choro doído, de sentimento. Mas a luz, a energia que fazia em todo aquele ser era maravilhosa. E Eurípides ficou estaqueado, parado, olhando. E daqui a pouco foi levado, e quando ele chega perto, Senhor, é tu? E isso Jesus olha para ele. Por que chora Jesus? Porque essa dor pelos nossos irmãos que estão em erro na humanidade, que estão fazendo coisas que não são positivas, que perderam a fé, que não fazem a caridade, que não amam o seu próximo. E Jesus chorando. E Eurípides emocionado, mais perto dele, envolvido também por aquela luz. E Jesus, com um olhar doce e amoroso, disse para ele: eu não choro pelos que não conhecem o Evangelho. Eu choro por os que têm conhecimento do Evangelho. Por esses que eu choro, que conhecem o Evangelho, mas não vivenciam o Evangelho. E nisso, Eurípides Barçanufo volta para o corpo, rapidamente. E aí, ele se acorda. Daquele momento em diante, Eurípides Barçanufo só trabalhou incansavelmente para o bem, para a caridade, por socorro daqueles que sofrimento, levando o Evangelho. E ele não disse para ninguém. Após o seu desencarne, descobriram, dentro de um livro, num lugar, uma carta escrita por ele. Ele, calado, em silêncio, teve a visão, teve a coisa direta ao mestre. Olha a evolução, olha o alcance espiritual desse ser, que teve as condições de chegar até Jesus.
Então, vocês veem que não chora Jesus pelos que não têm conhecimento. Que não têm conhecimento, no momento, estão imaturos, estão fora ainda de um aprendizado, não deram-se conta. Mas aqueles que sabem, Ele chora por nós. Que todos nós estamos sentados aqui, ouvindo uma lição que é do Evangelho, da sua lei de amor. E para encerrar, o apóstolo responde 3 vezes, perguntas repetidas pelo Nazareno. Como quem aprende que o amor cobre a multidão das vezes em que negamos fidelidade a Deus. Em cada circunstância da vida somos perguntados por Jesus: tu me amas? A voz do Cristo assume diferentes tonalidades e características. Assim, quando somos defrontados com a dor, nas estradas da evolução é a pergunta do Cristo que nos alcança. Quando a necessidade do testemunho nos desafia. As forças mais íntimas ouvimos outra vez: tu me amas? No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. Primeiro ensinamento, desculpe. Instruí-vos, este é o segundo. Kardec afirma que Jesus, ao aliviar as criaturas das suas maiores dores, fazia-se amado. E, portanto, ainda pergunta, que nos desafia o Espírito: tu me amas? E que será esse amor se não viver profundamente a mensagem do Evangelho? Muita paz para todos nós.